Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa terceira videoaula da temática Apometria versus Umbanda. Então, estamos aqui analisando a apometria sobre a ótica do Lacerda, para depois, nas próximas videoaulas, já começar com a captação psíquica do Godinho, depois vamos ver terapia de vidas passadas de acordo com o Tendan e vamos sintetizar tudo isso que nós vimos. Começamos a ver então a apometria do Lacerda, começamos a ver as leis da apometria, tá? Na última videoaula, então, na segunda videoaula, nós terminamos ali a nona lei, a lei do deslocamento do espírito no espaço e no tempo. E agora, nessa terceira videoaula, vamos falar então da 10ª lei. A 10ª lei é a lei da dissociação do espaço e do tempo. Diz aqui o seguinte: se por aceleração do fator tempo colocarmos no futuro um espírito incorporado sob o comando de pulsos energéticos, ele sofre um salto quântico caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e peso específico kármico, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia KM de que é portador. Basicamente seria o seguinte, explicando aí com as nossas palavras. Às vezes vocês estão lidando com... Nesse caso ele falou espírito incorporado, Pode ser uma personalidade do atendido ali, mais do passado, mais relutante em aceitar indicações para mudar seu procedimento, e pode ser um espírito obsessor, tá? Vamos tratar como se fosse uma personalidade do atendido que está relutando em modificar seu procedimento, tá? Ou, melhor ainda, vamos tratar como sendo um obsessor do atendido, que também está relutando a modificar. Então você pode, por exemplo, ter feito várias coisas, ter voltado ao passado, mostrar para ele que, embora ele foi vítima daquele atendido numa reencarnação, na outra reencarnação ele prejudicou muito o atendido, e agora eles estão nesse ciclo, uma hora um é prejudicado, outra hora o outro que é vítima, ou seja, sempre revezando, quem é a vítima, quem é o algoz, e que isso tem que parar, que nessa reencarnação o atendido está com uma disposição para melhorar e pede que ele dê uma chance para o atendido, mesmo assim o obsessor fica relutante. Então uma das maneiras de você lidar com isso é falar assim: olha, se você continuar nesse processo, olha o que aguarda no futuro. Quando você fala olha o que aguarda no futuro, você fala assim, de acordo com o procedimento, com a 10ª lei, você pode inclusive dar uma ordem de comando e falar assim: olha, vou te projetar agora, vou contar até 7, quando for contando até 7, vai medir nos pulsos energéticos, e vou agora te mostrar no futuro uma reencarnação sua. Aí, segundo o enunciado, ele fala que vai dar um salto quântico. O salto quântico é porque ele vai pular da reencarnação atual e vai direto para uma reencarnação futura, em que toda a bagagem negativa das ações deles acumulada vai ser recebida por ele ali, o que ele está chamando aqui de peso específico kármico, Aí ele vai perceber das consequências que terão para ele desse tipo de ação, Espera-se que após esse susto, principalmente, além de susto, ele vai sentir esse choque energético nele, que vai ser totalmente desagradável. Espera-se que ele tome consciência e vê que não vale a pena continuar nesse caminho. E uma ressalva importante que ele dá na técnica também é o seguinte: depois é muito necessário fazer que ele retorne lentamente à época do presente. Na técnica anterior também, em que você faz ele voltar ao passado, é interessante também fazer voltar ao presente. Sempre esse processo que você faz um deslocamento no espaço do tempo, ou para o passado ou para o futuro, é importante que se volte, para o presente, justamente para evitar esses choques energéticos muito bruscos, tá? Nesse caso que você dá o que ele chama aí de salto quântico, você salta de uma reencarnação para uma outra bruscamente mais à frente, em que é uma bagagem negativa de energia muito grande, é mais necessário ainda, que você faça esse retorno lentamente, tá? Aí ele diz aqui, é como se esse espírito possuísse um caminhão de tijolos a ser descarregado ao longo de sucessivas manhãs, mas que tivesse a tirar toda essa carga de uma só vez sobre a sua cabeça, Ou seja, como nós estamos vendo, essas técnicas, esses procedimentos, maneiras de você abordar essa situação, nesse caso aqui, com um espírito que pode ser obsessor, ou pode ser a personalidade do atendido que está relutante em atender alguma solicitação de mudança de comportamento, tá? Aí a 11ª lei vai dizer:
Lei da ação telúrica sobre os espíritos encarnados que evita a reencarnação. Então, novamente, né, essa questão da lei. Quando a gente lê esse enunciado aqui, basicamente isso aqui não é uma lei, né, criada na apometria, né, é uma observação de uma lei que existe, que é o seguinte, né, ou seja, quando um espírito ele fica muito tempo sem reencarnar, se ele for um espírito superior, né, isso vai dizer a técnica aqui, ele tem condições suficientes, né, de não ter o seu perispírito deformado pela atração que a Terra tem sobre esse espírito. Porque se ele for um espírito superior, o corpo astral dele está com matérias menos densas, que tem uma ação magnética, uma ação gravitacional da Terra muito menos, de uma intensidade muito menor do que um espírito que não seja superior. Então essa ação telúrica, né, que tem a ver com a Terra, né, que a atração que a Terra exerce, está dizendo que espíritos inteligentes, mas de moral ainda não evoluída, têm a capacidade, por meio dessa inteligência, do seu poder mental, de conhecimentos magísticos, de adiar de maneira muito grande, né, por largos períodos de tempo, a sua reencarnação. Nós vimos, por exemplo, quando nós estudamos as obsessões lá, no livro Libertação, o Gregório, ele já tinha mais de 600 anos que ele não reencarnava. Há relatos de espíritos que não reencarnam há mais de 2.000 anos, né? Então essa possibilidade ela existe. Só que eles pagam um preço por isso, né? Essa ação telúrica ela vai começar a existir e vai começar a deformar o seu perispírito. Então essa 11ª lei, esse procedimento, essa técnica, às vezes lembrar, né? Se tiver algum espírito desse atuando, lembrar para ele dessa lei ou argumentar com ele com relação a essa lei, mostrando que ele está sendo extremamente prejudicado por isso e que ele, se ele não tomar cuidado, ele pode se transformar num ovoide, ou seja, ele pode perder a capacidade mental de estruturar o seu corpo astral, né? Então, né, o Lacerda coloca isso como uma lei, como sendo, digamos assim, um trunfo, né, que a gente teria na mão para argumentar com esse tipo de entidade. Se ela vier aparecer, é bem raro que ela apareça, porque para acontecer isso o espírito tem que ser bastante evoluído em termos de inteligência, né, e em termos de maldade ele tem que ser um cargo de liderança muito grande no astral, ou seja, não é sempre que isso vai acontecer, mas se acontecer, né, é um artifício, uma argumentação que a gente pode ter contra esses espíritos de abordar esse assunto com ele. Mesmo que ele saiba, mas você aborda com ele, dialoga com ele, faça ele tomar consciência de que o seu estado, né, de ovoide pode estar se aproximando muito mais rápido do que ele imagina. Tá? Então essa seria a 11ª lei. Então, como nós dissemos, não é uma lei da apometria propriamente dita, é só um lembrete, né? Uma carta na manga a ser utilizada, tá? Um procedimento que pode ser utilizado. 12ª lei, lei do choque do tempo. Enquanto aquela outra, né, lei, né, da dissociação do tempo, que seria a 10ª lei, dissociação do espaço-tempo, você coloca ele no futuro, né? A lei que ele está chamando aqui de 12ª lei é a questão que nós já abordamos na anterior também, é quando você leva o espírito para o passado e você cria uma tensão de energia potencial, né, entre o passado e o presente. Então você tem que trazê-lo para o presente de maneira lenta, né? A gente falou isso, né, com relação ao futuro, que o passado também seria a mesma coisa, mas isso é tão importante que ele coloca, né, o Lacerda coloca isso até como sendo uma lei propriamente dita, um procedimento prométrico propriamente dito, para não que se esqueça. Porque se isso for esquecido, ele coloca aqui, ó, o médio recebe em cheio então a energia potencial criada pelo deslocamento, e essa energia é suficiente forte para destruir sua estrutura astral por meio do choque que se produz. Então o Lacerda fala que em muitas situações, se você vai, por exemplo, num passado remoto muito distante, de uma hora para outra você traz o espírito para o presente, ele pode receber uma carga energética muito forte, né, a tal ponto de afetar seu corpo astral. Então, e também o médium também pode ser prejudicado. Então, para evitar que isso aconteça, né, está aqui então, a 12ª lei, lei do choque do tempo, para que se lembre disso, né, e se lembre do procedimento adequado de fazer essa progressão lenta do passado até o presente, assim como foi feito do futuro até o presente, tá?
Por último, a 13ª lei, né? Lei da influência dos espíritos encarnados em sofrimento vivendo ainda no passado sobre o presente dos doentes subsidiados, né? Então o enunciado diz o seguinte: enquanto houver espíritos em sofrimento no passado de um obsidiado, tratamentos de obsessão não alcançarão pleno êxito. Então o que ele está querendo dizer aqui é que quando você vai tratar de um espírito, né, de um paciente obsidiado, às vezes vai aparecer um obsessor ali mais atuante, mas é sempre importante se verificar no passado, pelo menos, né, naquilo que a espiritualidade indicar, aquilo que foi intuído, se há outros espíritos ali, né, que às vezes não estão se manifestando de maneira explícita, mas estão lá, né, no passado, presos, né, e criando ressonância com a personalidade atual, que tem que ser tratados também, tá? Porque de certa maneira essa influência dos espíritos encarnados em sofrimento vai dificultar, né, o paciente atual, né? Eles podem ser obsessores ou podem dificultar a mudança da energia do paciente atual, que vai fazer com que ele continue sendo atuado por o obsessor que apareceu, tá? Então a técnica é a seguinte, ó, em primeiro lugar, procede os atendimentos obsessores que se encontram em volta do paciente, retirando-os para as instâncias do astral especializado no tratamento de tais casos. Se o doente depois não apresentar melhoras definitivas, devemos dar início ao estudo de suas reencarnações anteriores, ó. Você tirou o obsessor, fez o tratamento energético, fez a limpeza astral, fez a limpeza da casa do sujeito, né? Fez a limpeza do corpo mental dele, e ele ainda apresenta uma problemática muito intensa ainda, então é um indício de que há algo ainda nas encarnações anteriores que tem que ser verificadas, tá? Para tanto, abrimos as frequências dessas encarnações, né? Então você projeta e fala assim, agora vamos voltar em tal encarnação em que alguma entidade, algum espírito, algum irmão sofredor, né, que precisa ainda ser resgatado, por exemplo, né? Uma ordem de comando poderia ser essa. Para atendimento aos espíritos que se acionaram no tempo. Todos eles quase sempre são profundos sofredores, né? De encarnação em encarnação vai se limpando essas faixas do passado. Então essa importância para aqueles casos mais renitentes, mais resistentes à mudança de comportamento da saúde, é muito importante verificar-se no passado, né, se não há outros espíritos, né, que estão ali sofredores ou obsessores que estão criando ressonância com a personalidade do presente, tá? Bom, terminamos aí as 13 leis, né? Fizemos aí um apanhado geral das 13 leis, né? Mas é muito comum, depois que as pessoas aprendem as 13 leis, de ficar confuso, né? Não sabe qual lei que vem primeiro, não sabem, às vezes, enunciar quais são essas leis, e se não dá para resumir os procedimentos, né? Nós já falamos um pouquinho, né, de como que pode ser o resumo desses procedimentos, mas agora aqui no slide 8, vamos deixar explícito, né, quais são os principais procedimentos da apometria. Lembrando então aquilo que nós já alertamos, não há uma necessidade de seguir a ordem numérica da lei. Então, se a gente for dividir a apometria em início, meio e fim, sempre se recomenda o início, a quarta lei, que é a lei da formação dos campos de força. Ou seja, você sempre vai ter que primeiro estabelecer uma proteção do ambiente que você está. A esse campo de força, aí tem várias maneiras de ser feito, né? Como nós já falamos também, uma técnica que está sendo muito utilizada é colocar uma pirâmide para cima, uma pirâmide para baixo, envolvida por uma esfera, e no meio dessa esfera um aço metálico. No caso da Umbanda, você pode, por exemplo, né, além de fazer isso, você pode imaginar cantar pontos, né, para Exu, cantar pontos para Ogum, né, solicitando ali a presença de trabalhadores de Ogum e de Exu no entorno dessa pirâmide, em cada, né, aresta dessa pirâmide, cada aresta, quina da base da pirâmide, né, para proteger. Você pode imaginar ali, sei lá, né, isso sendo feito no templo de Umbanda. O próprio templo de Umbanda tem suas firmezas, né, do templo, que vai ajudar também na firmeza do trabalho, né. Antes de iniciar esse trabalho, você pode iniciar, né, a firmeza do templo, fazendo como se fosse firmeza de trabalhos comuns, né. Você faz, né,
os incensos, você faz os cantos, né, os pontos cantados de Exu, de Ogum, enfim, né, a Umbanda ela tem aí vários outros procedimentos que pode favorecer esse processo de campo de força, tá? Além desse que comumente é feito. Feito isso, é claro que a primeira lei seria a próxima, né, que é a lei do desdobramento espiritual. Aí você pode, né, desdobrar o paciente, o atendido, né, ele pode estar ali presente ou não, né, isso também varia de casa para casa, né, depende muito da situação, depende muito do contexto. Mesmo que não esteja, você pode ler o nome do paciente, às vezes ler a problemática, muitas vezes não é lida a problemática, ela é verificada no final, também são as variâncias que acontecem, tá? Tem muitas casas que também faz o desdobramento dos médios, né? Porque, como o Fórmula Lacerda falou, isso auxilia bastante, principalmente se o médio for um médio vidente, né? Que vai auxiliar bastante nessa comunicação com a equipe dirigente do trabalho. Então seria a primeira lei, né, lei do desdobramento espiritual, tá? Então no início, geralmente, né, sempre tem essa ordem, quarta e primeira lei. No fim, ora, você está terminando o trabalho, a necessidade de você fazer o acompanhamento físico de todos os envolvidos, né? Se foi só do atendido, se foi do médico, todos que estão ali, né, de certa maneira, mesmo aqueles que não receberam ordem de comando para desdobrar, e às vezes por conta própria desdobraram por algum motivo, receberam informação do seu guia ou se ligaram com as suas entidades, né, e tiveram que, de certa maneira, desdobrar, é interessante que você faça nessa lei do acoplamento físico geral, né, geral para garantir que todos estejam ali presentes, né. E é claro, né, a quinta lei é a lei da revitalização dos médios. Uma vez que todo mundo, né, teve essa oportunidade de desdobrar, mesmo que não esteja ainda sobre a ação, né, de uma influência mais negativa, de um fluido mais negativo, de uma lava astral negativa, o simples fato de desdobrar pode provocar alguns transtornos no médico. Isso é orgânico, às vezes ele fica tonto, às vezes ele fica com enjoo, então existe esse processo de revitalização. Novamente, né, cada, né, equipe de apometria vai adotar, né, processos de revitalização diferenciados. A lei em si que o Lacerda fala é aquela que ele diz que tem que tocar, né, no médio e mentalizar uma energia vital indo até o médio. Como nós falamos, nem sempre os médios gostam que se toque nele, né? Então, no caso da Umbanda, existem várias maneiras de você revitalizar. Pode, por exemplo, um médio já que estiver mais equilibrado, ele pode receber, por exemplo, ali um preto velho. Esse preto velho pode fazer um benzimento do seu outro médico que está precisando de uma revitalização, pode receber um caboclo, um baiano, enfim, um Exu, um Ogum, qual entidade que for mais propícia para o momento. Pode ser cantado pontos de Iemanjá, que são excelentes, né, para fazer limpeza astrais e revitalização, pontos de Oxum, de Oxóssi, né? Pode ser feita ali alguma firmeza, algum trabalhinho ali na área, né, por alguma entidade, né, por exemplo um baiano, né, que pode dar alguma bebida ali para ajudar esse médium a revitalizar. Aí a Umbanda tem todos os seus instrumentos que naturalmente no trabalho de Umbanda comum, que não seja apométricos, já são utilizados e que também nesse momento podem ser utilizados, tá? Então essas seriam as leis mais fixas dentro desse processo. Então inicia-se com a quarta e a primeira, termina-se com a segunda e a quinta. O que vai acontecer entre o início e o fim, aí, né, vem as outras leis, né? Porque se você desdobrou, né, e você tem uma problemática, agora tem que saber o que vai acontecer com essa problemática, né? A esse desdobramento, né, do corpo astral e do corpo mental, a gente vai ver na próxima videoaula, né, aproveitando aí as considerações do Goldinho, o que está sendo desdobrado afinal de contas, né? Qual o corpo astral que está sendo desdobrado, né? Qual corpo astral seja, o que está sendo desdobrado do corpo astral, o que está sendo desdobrado do corpo mental, pelo menos aquilo que se acredita, né, dos meios apométricos. Mas quando a gente for, na próxima videoaula, colocar a visão do Goldinho, nós vamos aproveitar a visão dele para mostrar, né, o que se considera tradicionalmente na apometria, e já vamos aproveitar, né, para colocar a consideração dele, né, do fenômeno, o que ele, a partir de um determinado momento, né, achou melhor a sua interpretação.
Mas o fato é, dependendo da problemática, dependendo do que está acontecendo, você vai ter várias técnicas. Você vai precisar, por exemplo, de fazer com uma ação à distância do espírito desdobrado do médium, vai à casa do paciente, vai no trabalho do paciente, né, ou leva o paciente ao astral, no hospital astral. Você vai deslocar o paciente no espírito no espaço e no tempo, então você vai fazer ele regredir, você vai fazer uma dissociação do espaço-tempo, às vezes é necessário aquele espírito mais renitente e ter o futuro, enfim, né, todas essas leis, né, que nós colocamos aqui no meio, elas não têm uma ordem específica, pode acontecer em qualquer ordem e vai depender muito do que está acontecendo ali, do que é necessário acontecer ali, do que você precisa realizar para atingir o objetivo daquele momento. Então, isso depende das intuições, depende do que os dirigentes, né, do trabalho irá fornecer, depende da sistemática que o trabalho já pegou. Às vezes uma casa tem determinados tipos de médios, por exemplo, nem toda casa tem médios videntes, né? Nem toda casa tem médios audientes, às vezes a maioria da casa tem médios intuitivos. Então há um limite de coisa que você pode fazer quando você não tem médios videntes, há um limite de coisa que você pode fazer quando você não tem médios auditivos. Quando você tem só médios intuitivos, então você tem um conjunto de ações que você pode fazer e tem um conjunto de ações que você não pode. Isso, de certa maneira, ao longo do tempo, vai determinando uma sistemática de ação do trabalho. Essa sistemática de ação do trabalho é que vai elencar, né, qual dessas leis que são geralmente feitas, né, em que momento, em qual ordem. É por isso, né, que além dessas 13 técnicas apométricas básicas, né, que geralmente são ditas, né, o Lacerda chama de lei, mas como nós falamos, não são necessariamente lei, aparecem em muitos livros outras técnicas apométricas que são chamadas de complementares, né? As básicas são aquelas, né, elencadas pelo Lacerda, que não vamos dizer o seguinte, 90% dos trabalhos, essas básicas de alguma maneira estarão presentes, inclusive a quarta, a primeira, a segunda e a quinta sempre estarão presentes, né? E as outras 9, de alguma maneira, sempre vai estar presente. Mas em muitas outras situações, você pode, né, acrescentar essas básicas, essas outras técnicas apométricas complementares que aparecem aí na literatura. Não vou explicar aqui, né, aqui estão o nome delas, mas quem quiser saber o que significa cada um, é só digitar no Google, né, por exemplo, dialimetria e apometria. Aí vai ter lá uma apostila, um slide, um livro que vai explicar o que vem a ser isso, né? Então tem todas essas técnicas aqui, algumas delas inclusive o Lacerda também cita nos seus livros, outras foram aparecendo em outros grupos, né, e foram incorporadas, né, no conjunto geral, tá? Mas eu coloquei um etc aqui, ó, né, porque não há limites, né? Às vezes um templo bandista, por exemplo, utiliza muito a questão dos orixás, né? E dependendo da situação que está ali, eles gostam muito de trabalhar na força dos orixás. Então seria uma técnica, né, trabalhar com a questão dos orixás. Uma coisa que não aparece aqui, por exemplo, é a questão dos cristais, né? Às vezes alguma casa, algum grupo apométrico, tem alguém ali que conhece bastante dos cristais e começa então a utilizar os cristais para determinado tipo de problemática que vai aparecer ali. Tudo bem, essa é uma nova técnica apométrica. O que mais? Uma coisa que não está aqui. Além daquelas da Umbanda que nós falamos, né? A questão do incenso, a questão dos pontos contados, que também pode ser considerada técnicas apométricas. Que mais? Chamar para conversar, né, com alguma entidade, por exemplo, com o Exu, com o Preto Velho, com o Baiano, né, com uma criança, também pode ser considerada uma técnica apométrica. Ou seja, isso daqui, gente, apesar dessas tradicionais, isso é livre, isso está aberto, né? É um campo enorme, né, de coisas que podem ser feitas. Repetindo, vai depender do grupo que se tem, das características do grupo, né? Principalmente das características mediúnicas de cada um dos envolvidos. Vai depender da limitação de espaço e tempo, ou seja, qual tempo que você vai ter para atender cada atendido. Então, tudo isso vai interferir em quais técnicas que você pode utilizar. E vai depender também naquelas técnicas que ao longo do tempo, na grande maioria das vezes, foram verificadas como sendo as mais eficazes. Então tem determinado grupo, né, que se acostuma mais com algum conjunto de técnicas e dá resultados fantásticos com relação àquilo, porque
na maioria dos casos que vieram para aquele grupo, aquelas técnicas resolveram. Para um outro grupo, por vários motivos, vieram outras categorias de casos e eles tiveram que utilizar outras técnicas, aquelas outras técnicas deram mais resultado, né? Então, isso que vai diferenciar quando a gente vê na literatura e vê na internet, procedimentos diferenciados, né, apométricos de uma casa para outra, tá? Quando você percebe que a sua essência, o pilar de cada uma, está em Lacerda. Agora, tem alguns grupos, né, que além de ter esses procedimentos diferenciados, o alicerce não está em Lacerda. E se você for verificar a fundo, não é apometria propriamente dita, é um outro tipo de trabalho que eles estão fazendo e resolveram dar o nome de apometria, às vezes para questão de marketing, né, chamar a atenção, mas no fundo não é apometria, né? Então a apometria no seu conjunto, né, tem essa característica, né, tem essa filosofia, né? Espero que nessas 3 videoaulas nós conseguimos deixar claro para vocês, né, qual é a essência que está por detrás da apometria, tá bom? Então aí no slide 9, né, a gente, né, encerra então, esse assunto apometria, né, em linhas gerais, né, repetindo, né, vão lá em Lacerda, principalmente nesse livro Espírito e Matéria, leiam lá Lacerda para vocês saberem de fato o que é apometria, né, e depois ter um filtro de análise para o que vem por aí. E além de Lacerda também, leia Godinho, né, não só esse livro aqui, Conflitos Consensuais, mas o Godinho tem outros livros de apometria excelentes, tá, que vão complementar Lacerda também. Ok? Agora, na próxima videoaula, agora vamos, né, voltar então para o Godinho, principalmente esse livro, Conflitos Conscienciais, Personalidade Múltiplas e Superpersonalidades, que ele vai focar agora, né, exatamente essa lei do desdobramento espiritual. Aí nós vamos mostrar para vocês o que se foi verificando nos grupos apométricos a partir de Lacerda como sendo desdobramento espiritual. Ou seja, Lacerda falou que desdobrava o corpo astral e o corpo mental, tá? Mas eles perceberam que na hora que eles davam essa voz de comando, vamos desdobrar o corpo espiritual do fulano, né, tal. Mais de um médium presentes começava a se manifestar e eram manifestações com características totalmente diferentes. Aí eles questionaram, mas como? Se eu estou desdobrando um corpo espiritual e está aparecendo ali para mim 7, né, manifestações diferenciadas. Como que um corpo espiritual pode dar 7 manifestações diferenciadas? Quando eles faziam isso com o mental, da mesmo jeito, né? Aí começaram então a tentar entender o fenômeno. Aí vem a questão dos níveis, subníveis, tá? O Godinho, por um bom tempo, né, foi adepto a esse tipo de interpretação. Mas em algum momento, né, o Godinho percebeu que uma outra interpretação poderia ser dada, e é aí que ele vem então com essa noção, né, de personalidade múltiplas e subpersonalidades, e a gente vai tentar entender então essa diferenciação a partir da leitura desse livro, né, e quando a gente for lá a gente vai explicar, inclusive por meio de imagens e gráficos, o que vem a ser níveis, subníveis, e o que diferencia isso de personalidade múltiplas e subpersonalidade que o Godinho vai trazer, e por que ele prefere agora, né, tratar de captação psíquica em vez dos outros procedimentos da apometria propriamente dito, ou, melhor dizendo, quando que ele considera mais indicado, né, os procedimentos apométricos de acordo com Lacerda, e quando ele considera mais indicado, né, a captação psíquica de acordo com aquilo que ele acredita. Então fica aí, né, essa pulga atrás da orelha, essa curiosidade, né, para que vocês vejam então a nossa próxima videoaula, né, dando continuidade a essas reflexões com o Godinho. Então até lá.